Preste atenção nessa citação. Como homem ciumento, eu sofro 4 vezes. Por ser ciumento, por me culpar por ser assim, por temer que o meu ciúme prejudique o outro, por me deixar levar por uma banalidade. Eu sofro por ser excluído, por ser agressivo, por ser louco e por ser comum. Essas são palavras retiradas do livro Fragmento de um Discurso Amoroso, de um dos maiores pensadores do século XX, o francês Roland Barthes. Imagino que você, seja homem ou seja mulher, que sente ciúme ou que convive com alguém que seja ciumento, se encontrou em algum momento nessas belíssimas palavras. Qualquer que seja a sua formação acadêmica, a profissão que você tem, o lugar onde vive e com quem você convive, todo ser humano, por mais racional que ele possa acreditar que seja, em algum momento se sentirá oprimido pelo ciúme, sequestrado pela ansiedade ou até mesmo dominado pela raiva. Podemos dizer que de todas as emoções e sentimentos que sentimos, talvez o ciúme seja um dos sentimentos mais difíceis de controlar. E também pode ser um dos mais perigosos. Como diz brevemente uma definição de ciúme escrita por um pesquisador e grande psicólogo da área, Robert Leahy, o ciúme é a paixão direcionada contra a ameaça de traição ou de abandono. E neste vídeo, a Psicologia do Ciúme, eu quero compartilhar com você conhecimentos científicos e seguros sobre o que é o ciúme. Onde que alguns especialistas dizem ser um sentimento, outros dizem ser uma emoção. No entanto, sabemos que não é um fenômeno único, isto é, seja sentimento ou emoção, ele é alicerçado, misturado com outros sentimentos poderosos e confusos, como, por exemplo, insegurança, medo, impotência, ansiedade e tristeza. E por mais complexo que seja esse assunto, tentarei clarear esse sentimento para você. Não deixarei simplório, mas simples de entender o que pode passar em sua mente, o que pode acontecer em suas relações, nas suas decisões e nos seus comportamentos quando você está vivenciando a experiência de ciúme, seja na vida amorosa, familiar, com algum amigo, amiga ou na sua vida profissional. Assim, explorarei os conhecimentos necessários para que você tenha uma base em como se comportar e como talvez pensar. E uma dica, se você quiser assistir esse vídeo em uma velocidade maior, você pode clicar em uma pequena engrenagem que está em volta desse vídeo, normalmente no canto inferior esquerdo do vídeo, e acelerar a reprodução dele, pois penso que você pode ganhar um certo tempo. Eu só estou compartilhando essa dica, porque possivelmente pode existir pessoas que achem o tempo desse vídeo um pouco longo e peço até desculpa por isso. Mas é claro, como eu sou professor e neurocientista, procurei reunir as melhores informações com embasamento científico, seja na neurociência e psicologia evolucionista e psiquiatria, e sintetizá-las em um modo que possa facilitar o entendimento de um fenômeno tão complexo que, consequentemente, é praticamente impossível gravar um vídeo sobre a psicologia do ciúme em apenas 5 minutos, por exemplo. Fica a dica, então, se você quiser acelerar o vídeo. Além disso, se você tiver uma curiosidade maior sobre o tema, ou se você for um psicólogo, uma psicóloga, ou até mesmo um psiquiatra, uma psiquiatra, e quiser entender de maneira mais aprofundada esse sentimento, na minha perspectiva é muito complexo e até instigante, eu preparei um mini curso online chamado Ciência do Ciúme, a mente e o comportamento da pessoa ciumenta. Esse mini curso ele faz parte dos conteúdos que os alunos da Human School possuem acesso. A Human School ela é uma escola online que tem como objetivo principal o entendimento das emoções, dos sentimentos, da mente e da natureza
do comportamento humano. Assim, caso você tenha interesse em conhecer mais sobre o curso e sobre como funciona a escola, deixarei o link logo abaixo aqui na descrição do vídeo. Nos módulos dentro do curso, eu exploro a ideia de como avaliar o seu ciúme, como ele está relacionado aos seus relacionamentos anteriores, olha que interessante, a origem evolutiva do ciúme, como compreender e lidar com o seu ciúme e outros assuntos que contornam esse fenômeno tão complexo, mas repetindo, é encantador entender. Já para esse vídeo, qualquer dúvida que você tiver durante a minha fala, por favor, pause o vídeo, deixe o seu comentário abaixo aqui expondo o que mais te incomoda nesse sentimento. Como você lida com ele, quais foram as experiências que você já teve com ele. Pois fazendo isso, você pode ajudar as outras pessoas que assistirão esse vídeo, essa aula. É claro, se você quiser, você pode mandar uma mensagem no meu Instagram. Se você quiser me encontrar lá, é só você colocar no Instagram, @mateus_milanOficial. Envie sua dúvida ou uma mensagem dizendo se esse vídeo te ajudou ou não. Pois quando falamos de ciúme, podemos ouvir várias opiniões, várias histórias diferentes. É um sentimento difícil, como eu já disse, complexo para compreender. É uma mistura de impotência com medo, com raiva, insegurança, confusão, pois temos uma inclinação em acreditar que devemos sentir um sentimento por vez. Porém, no caso do ciúme é diferente, pois além de termos toda essa orgia, vamos dizer, sentimental, temos o bendito amor no meio. Assim, todo esse liquidificador sentimental que temos na nossa mente, que tem toda a sua tradução físico-química ocorrendo dentro do nosso cérebro, para o seu estado mental ilusório delirante, ele nos impulsiona para ondas de flutuações sentimentais negativas e positivas que nos sobrecarregam esses sentimentos. Não é um sentimento fácil de lidar. E além disso, evolutivamente falando, ele está inserido na natureza humana. Ao ter a autopercepção do ciúme, ou quando alguém nos diz que estamos sendo ciumentos, alguns pensamentos podem começar a transbordar em sua mente. Pensamentos do tipo, nossa, ele vai me abandonar, a minha parceira tem interesse em outra pessoa, ou até mesmo pensamentos sobre o que deveríamos saber. Algo como, meu Deus, eu preciso saber o que realmente está acontecendo. Veja, quando temos esses pensamentos em uma frequência leve, uma frequência moderada, está tudo bem, pois é a sua preocupação em relação ao seu parceiro, à sua parceira, uma preocupação com o seu relacionamento. No entanto, quando esses pensamentos tornam-se frequentes, eles começam a influenciar fortemente nossas atitudes, nossos comportamentos. Assim começamos a cheirar a roupa da pessoa, segui-la para ver onde realmente ela vai, mexer no celular dela sem a permissão, mexer na mala ou na bolsa que ela pode levar para o trabalho. Fazemos frequentes interrogações, nos afastamos ou nos aproximamos. São inúmeros comportamentos que podem variar de pessoa para pessoa. Qual deles mais se encaixa em sua vida? Qual deles você mais se identifica? Deixe seu comentário logo abaixo, pois eu quero saber como você se comporta em relação ao ciúme. Seja você a pessoa ciumenta ou a pessoa que é vista como motivo do ciúme, objeto do ciúme. De fato, o ciúme é alimentado pela essa instiga incessante de ter a certeza do que está acontecendo dentro do relacionamento. Isso nos conduz a imaginar milhares de coisas, desde as mais simples às mais terríveis. E esse é o grande problema, pois confundimos os sentimentos com fatos. E eles não são as mesmas coisas. É aí que mora o perigo. Vou repetir, grande parte dos sentimentos e pensamentos que nós temos não representam a verdade.
a nossa realidade. E a coisa pode ficar pior, pois além de termos esses pensamentos, o principal problema é a consequência desses pensamentos, isto é, as nossas atitudes, os nossos comportamentos. No entanto, antes de entrar no sentido evolutivo do porquê desses comportamentos quando sentimos o ciúme, é importante termos a clareza de um certo equívoco de muitas pessoas ao pensarem sobre o ciúme, que é confundir com a inveja, o ciúme com a inveja. Quando temos um pensamento de comparação, ou seja, quando acreditamos que uma pessoa próxima ou não teve uma vantagem em comparação com a nossa vida, com a nossa realidade, nós experienciamos a inveja. E nos sentimos mal, porque o ato dessa comparação traz uma sensação que seja leve, de que o sucesso dela, dessa outra pessoa, está sendo o nosso fracasso. Entretanto, o curioso é que o que está se passando na vida dela não tem nada a ver com a nossa vida, com a sua vida. Excluindo, é claro, os casos quando essa pessoa pertence à sua família ou é alguém muito próximo de você. Como no caso, por exemplo, da inveja entre irmãos, inveja entre primos, tio, tia, o que seja. Você pode sentir a inveja de uma pessoa que está, vamos dizer, competindo na mesma área que a sua. Isto é, alguém que for promovido no seu lugar, ganhou um aumento de salário. Ou alguém da área acadêmica, aquela pessoa que, por exemplo, publica um novo artigo em sua área que você também pesquisa. Ou alguém que tem um conhecimento maior que o seu dentro da sala de aula, caso você seja o professor. Isso acontece muito em escolas, universidades. Você pode sentir inveja daquela sua melhor amiga, por exemplo, que publica uma foto linda no Instagram e uma praia que você queria estar, tomando aquele gin, e que na descrição da foto dela ela coloca, por exemplo, uma frase do poeta Carlos Drummond de Andrade, ou até mesmo uma citação de um pedaço de uma música da Marília Mendonça. Ou quem sabe, dependendo da relação de vocês, uma parte de uma música da Anitta falando que está esfregando os boletos pagos na cara das inimigas. Enfim, são fotos ou vídeos do mundo virtual que muitas vezes não representam o real, mas que conseguem provocar uma inveja em você. Assim, depois dessa breve explicação sobre a diferença entre inveja e ciúme, nós podemos definir resumidamente que a inveja envolve a comparação, enquanto o ciúme está relacionado com a ameaça no relacionamento. Seja um relacionamento, repetindo, familiar, afetivo, romântico, profissional. Agora eu quero que você imagine que estamos fazendo uma viagem no tempo. Vamos voltar aproximadamente 130 ou 150 mil anos atrás. Estamos vivendo em uma savana africana, juntamente com os nossos ancestrais. E detalhe, claro, até onde sabemos, naquela época o cérebro humano tinha o mesmo formato, o mesmo peso, as mesmas circuitarias que hoje você possui neste mundo complexo. Ou seja, o nosso cérebro é o mesmo cérebro do indivíduo que viveu há 130, 150 mil anos atrás. Isso varia de literatura. É claro que naquela época, os nossos ancestrais eles não possuíam os recursos que temos hoje, como, por exemplo, no caso, se ele sentisse fome, ele pediria um iFood. Ou se ele precisasse se deslocar para uma tribo vizinha, ele pediria um Uber. Ou, é claro, caso se quisesse paquerar ou descobrir um novo relacionamento, o que ele iria procurar? Ativaria uma conta no Tinder. Não, ele não faria isso, ele não possuía essas tecnologias que hoje possuímos. E nem os recursos cognitivos, emocionais e sociais que possuímos. O que eles vivenciavam com urgência e frequência eram as ameaças das tribos vizinhas, ataques de outros animais, assassinatos dos membros da mesma tribo, estupros, enfim, tudo que contorna aí a natureza humana. O grande pesquisador e naturalista britânico Charles Darwin, ele nos ajudou muito e continua ajudando a entender
essa evolução das espécies. E um dos fatores essenciais para a sobrevivência de uma espécie, como ele mesmo relata, é a adaptação. Lá atrás, podíamos considerar que o propósito da espécie humana era a luta pela sobrevivência desde o nascimento, seja enfrentando animais de outras espécies ou entre os próprios seres humanos, que, eu confesso, me parece não ser muito diferente dos dias atuais, infelizmente. Assim, podemos destacar que as características que possuímos foram herdadas dos nossos ancestrais, como, por exemplo, o cuidado com a prole, isto é, a aproximação defensiva com os bebês, a aproximação com pessoas mais próximas, ou seja, familiares ou aquelas pessoas que pertencem ao nosso ciclo de amizade, comportamento defensivo para situações desconhecidas, enfim, são ações que também podemos encontrar em outras espécies, pois tudo isso contribuiu para a sobrevivência do animal. Nesse sentido evolutivo, a sobrevivência também pode ser enxergada como competição entre os animais, para que o mais forte, ou seja, o mais adaptativo ao contexto, pudesse manter os seus genes na história da evolução. Então, a competição não só surgia entre espécies distintas, como também surgia entre animais da mesma espécie, como a competição, por exemplo, entre membros da mesma tribo, competição entre irmãos e pretendentes sexuais. Assim, o ciúme possui uma essência evolutiva primordial para o reconhecimento dessas possíveis ameaças. Nesse momento, você pode pensar, já que o ciúme está justificado evolutivamente, eu não posso fazer nada para resolver o que eu sinto. Certo, Mateus? É claro, com certeza, não. Está errado. Esse pensamento está errado. Ao saber que o ciúme possui suas raízes na evolução, e existem teorias para isso, e explicarei mais adiante, não devemos usar isso como justificativa para termos os comportamentos que temos, pois esses sentimentos, essa insegurança, esse medo, ansiedade, todos esses comportamentos precisamos ter para a sobrevivência foram úteis há 130, 150 mil anos atrás. No entanto, hoje são disfuncionais. Possuímos recursos cognitivos e emocionais para entender o que está passando em nossa cabeça com os nossos sentimentos. A evolução não justifica o ciúme e seus comportamentos. No entanto, ela nos fornece a compreensão do porquê ele é tão poderoso e universal, pois, infelizmente, não fomos nós que decidimos ter um cérebro que evoluiu com essas inseguranças, esses medos. Nessa perspectiva evolutiva, começamos a entender a força do zelo e do amor que percorre por trás do ciúme, seja na insegurança, seja no medo, esse medo incessante do nosso parceiro nos trocar por outra pessoa, ou quando a raiva ela nos toma por completo e só depois que ela passa não acreditamos nos comportamentos que tivemos sobre o domínio dela, da raiva, ou seja, temos muitos interesses atuais, sejam pessoais ou profissionais, atormentados por paixões intrínsecas nos comportamentos passados dos nossos ancestrais. Olha que interessante. E duas teorias evolutivas que se destacam para explicar esses comportamentos são a teoria do investimento parental e a competição por recursos limitados. Para esse vídeo, eu trarei apenas conceitos básicos de como essas duas teorias funcionam. Legal? Primeiro, a teoria do investimento parental, que foi desenvolvida pelo grande biólogo evolucionista Robert Trivers, considerado como um dos grandes cientistas da atualidade. Ele propõe a tendência humana de estar mais comprometido com os cuidados e no compartilhamento de recursos se tivermos um alto investimento genético em relação à sobrevivência do indivíduo. Isto é, possuímos uma inclinação maior em apoiar e proteger as pessoas que compartilham os nossos genes, como irmãos, filhos e os parentes próximos. E é claro, o contrário também é verdadeiro, ou seja, tendemos a não nos preocuparmos com os outros indivíduos que não compartilham biologicamente dos nossos recursos, os mesmos que os nossos. Por exemplo, pode acontecer de um homem
não saber se realmente é o pai dos filhos. O pai é dos filhos da sua parceira. No entanto, a mulher tem o conhecimento que seus bebês carregam os seus genes, justificando assim uma probabilidade maior de ciúme com a prole ou um desenvolvimento de preocupação de perda da proteção oferecida pelo parceiro. Isto é, existe uma chance maior de a mulher ter um ciúme que seja menos influenciado pelo comportamento sexual ou de paternidade do parceiro, mas mais influenciada pelo risco de não ter mais a proteção do parceiro, o apoio aos cuidados com a prole, no caso, com o bebê. Nesse sentido, os sentidos evolutivos, essa teoria diz que os homens possuem uma tendência mais forte de sentir o ciúme em relação a uma espécie de infidelidade sexual percebida, pois isso coloca em risco a sua paternidade, a sua relação com a cria, a sua relação com o bebê. Já no caso das mulheres, a possibilidade de existir o ciúme está relacionado com a proximidade emocional entre o seu parceiro e uma outra mulher. Ou seja, os fatores de proteção e recursos de cuidados estão em risco, pois podem ser trocados por uma outra mulher. Muito importante ressaltar, essa teoria não está dizendo que todos os homens todos os homens possuem um ciúme por causa de um fator X e todas as mulheres possuem um ciúme por causa de um fator Y. Cuidado, pois ambos, tanto as mulheres quanto os homens, podem ter esses dois tipos de sentimentos relacionados com ciúme. O que a teoria sugere é que existe uma tendência maior das mulheres expressarem uma espécie de ciúme do vínculo afetivo e os homens com uma maior probabilidade de expressarem um ciúme do tipo ciúme sexual. Essa é a teoria. Já na teoria, por recursos limitados, a perspectiva evolutiva é vista como a competição pelos recursos disponíveis. Um desses recursos seria a atenção e o carinho que os pais podem oferecer para os bebês. Ou seja, essa teoria nos ajuda a entender como se desenvolve o ciúme em bebês e irmãos, desde a conquista da atenção dos pais ou até mesmo a disputa por alimentos. A pesquisadora e professora assistente em estudos familiares e desenvolvimento humano, Sabine Hart, e sua equipe, realizando experimentos com bebês de 6 meses, eles descobriram que eles podem apresentar ciúme de atenção, né, que suas mães dão aos bebês. Os bebês demonstram sinais de desconforto, sejam sinais em seus comportamentos ou expressões faciais, pois tendem a atrair a atenção de suas mães muito mais quando elas interagem com outros bebês do que quando elas interagem com um objeto inanimado. Os pesquisadores sugerem que isso pode começar a demonstrar como se fosse uma iniciativa, um início do ciúme entre os irmãos. O carinho que os pais compartilham com um dos filhos e a possível exclusão de atenção com outro filho pode sim provocar ciúme, mesmo em bebês com poucos meses de vida. Uma das justificativas que essa teoria evolutiva traz é que, como os recursos alimentares e afetivos eram escassos em grande parte da evolução da nossa espécie, os irmãos precisavam competir entre eles por atenção, por proteção e por comida. E isso é encontrado não somente na espécie humana, mas como também pode ser encontrado em outros animais, como, por exemplo, pássaros, gatos, cães, cavalos. Assim, dependendo de como a criança é exposta ao seu círculo afetivo durante o seu desenvolvimento, isso refletirá na formação da sua personalidade e, consequentemente, como ela enfrentará situações potenciais de ciúme nos relacionamentos, sejam eles relacionamentos românticos, familiares ou profissionais. Nesse sentido, você pode começar a perceber que, dependendo aí do investimento emocional que colocamos em nossos laços afetivos, o ciúme possui um fio condutor inato em nossas relações e que, em alguns momentos, ele pode provocar uma
força instintiva que toma conta das nossas ações. E é nesse momento que podemos encontrar grandes problemas, como o desenvolvimento de um possível ciúme patológico. No campo da psiquiatria, podemos encontrar relatos da dificuldade no entendimento claro de quando um ciúme ele passa a ser considerado, ele passa do normal a ser considerado um ciúme patológico. Pois muitas vezes a própria pessoa ciumenta acredita que esse sentimento intenso e constante que ele está sentindo, a pessoa está sentindo, ela está sentindo, é um sintoma natural de uma pessoa que precisa demonstrar preocupação com a segurança e felicidade do relacionamento dela. Entretanto, quando esse conjunto de pensamentos e sentimentos tornam-se irracionais e ilusórios, ou seja, desconfiança excessiva, sentimentos perturbadores e comportamentos bizarros, possivelmente a pessoa é portadora de um ciúme patológico. Neste caso, o ciúme patológico ou mórbido, também muitas vezes, por curiosidade, ele é muitas vezes chamado de síndrome de Otelo, remetendo ao famoso personagem de Shakespeare, onde que ele, o Otelo, sofrendo um intenso ciúme da sua esposa, Desdémona, e frequentes pensamentos ilusórios de desconfiança, uma suposta traição, traição, que na verdade ela foi inventada, ele acaba matando ela. Ao descobrir que foi tudo uma armação, Otelo acaba tirando a própria vida. Assim, as pessoas que entram nesse espiral obsessivo de pensamentos delirantes em relação à fidelidade do parceiro, a desconfiança em qualquer comportamento sem que exista uma razão concreta, podem estar sofrendo da síndrome de Otelo, podem estar sofrendo de ciúme patológico. Essas pessoas acabam se envolvendo com os sentimentos de um medo irreal e desproporcional, de perder o parceiro ou a parceira para uma outra pessoa. Elas fazem distorções e interpretações equivocadas das informações. A pessoa começa a mexer na bolsa do parceiro, nos bolsos, nas roupas íntimas, verifica se a pessoa está no local onde disse que estaria, segue o parceiro ou a parceira, contrata detetive particular para saber mais informações, enfim. São inúmeras ações que o ciumento vai buscando para tentar aliviar as perturbações que esse sentimento causa. No entanto, muitas vezes, reconhecendo os próprios comportamentos bizarros, a pessoa ciumenta sabe que essas ações só tendem a inflamar ainda mais o seu ciúme. De inúmeros casos bizarros e chocantes que podemos encontrar, existem relatos na literatura sobre o ciúme patológico que chega a ser difícil acreditar que as pessoas podem ter esse tipo de comportamento, como, por exemplo, uma mulher portadora de ciúme patológico que fazia marcações no pênis do marido. Ou seja, com uma caneta, ela fazia sinais no pênis do marido e verificava se o sinal ainda estava lá no final do dia. Você pode pensar, meu Deus, Mateus, eu pensava que só eu tinha vivido situações estranhas com pessoas ciumentas. Vou confessar, eu também pensei a mesma coisa, mas quando você começa a buscar na literatura, você vai se espantando. E outra, não para por aí, pois existem outras histórias bizarras. Uma delas é um rapaz que, mesmo sabendo do seu ciúme excessivo, obsessivo, ele verificava as fezes da namorada, pois ele acreditava que poderia encontrar restos de bilhetes engolidos pela própria namorada. Situações reais e complicadas de entender. Assim, vou pedir um favor para você. É claro, faça esse favor se você se sentir confortável em compartilhar o que eu vou pedir. Eu quero que você deixe nos comentários alguma experiência vivenciada por você ou alguma amiga ou algum amigo que, na sua opinião, você considera um caso absurdo, um caso estranho ou que seja difícil acreditar quando falamos de pessoas ciumentas. Eu estou pedindo isso porque podem existir pessoas que acreditam que os seus problemas eles são únicos e que ninguém mais pode estar passando por situações mais complicadas. Assim, você compartilhando a sua história, algo que aconteceu,
pode ser que essa história, transmita um conforto para outra pessoa que estiver assistindo esse vídeo. Ou até mesmo estar lendo os comentários, quem nunca leu, né? No campo da psiquiatria, especificamente na psicopatologia, existe uma inclinação muito forte do ciúme ser encontrado de formas diferentes. Como, por exemplo, em forma de ideias constantemente obsessivas, ideias delirantes sobre a infidelidade do parceiro ou da parceira. Em muitos casos, ele é comparado com o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Isto é, ele possui um grau de parentesco com o TOC. Pois o ciúme patológico, como o TOC, ele está associado a frequentes rituais de verificação. No entanto, é importante ressaltar que ser uma pessoa portadora de um ciúme patológico, importante, não significa a mesma coisa de ser uma pessoa com um transtorno obsessivo compulsivo, com o TOC. Saber desses pequenos e diferentes detalhes é muito importante para que a pessoa possa buscar ajuda de um profissional da saúde que seja qualificado, seja ele psicólogo ou psiquiatra. Assim, nós pesquisadores, sejam neurocientistas, médicos ou psicólogos, buscamos entender não somente o que acontece na mente da pessoa ciumenta, mas também o que está acontecendo no cérebro da pessoa enquanto ela sente o ciúme. E não é uma tarefa simples, pois existem inúmeros fatores que dificultam esse tipo de pesquisa, como, por exemplo, o investimento financeiro do projeto, a aprovação de um comitê de ética, seja para experimentos com humanos ou não humanos, enfim, detalhes que podem impossibilitar o encontro dessas respostas e que precisam ser observadas não apenas pelo olhar da neurociência, mas também pelo olhar da psicologia evolutiva, neurociência cognitiva e afetiva, biologia, antropologia, entre outras ciências que, somadas, elas resultarão em possíveis hipóteses de como funciona o comportamento humano. Nesse sentido, um estudo muito interessante que eu posso citar é um trabalho realizado em 2017, que foi o primeiro trabalho neurobiológico realizado com primatas monogâmicos, os macacos Tite. Os motivos por fazer experimentos com esse tipo de macaco, e não, por exemplo, com roedores, é que a sua biologia ela é muito próxima com a dos humanos. Possui uma semelhança comportamental social muito similar, muito próxima com a dos humanos, e a facilidade para os testes é muito maior. Porém, ainda continua sendo complexo estudar o ciúme. Esse é o grande problema. E mesmo sabendo dessa dificuldade, são trabalhos como este que podemos entender o poder que o ciúme possui e que em alguns momentos podemos considerar um poder positivo, pois ele fornece um sinal de que devemos prestar atenção nos importantes vínculos sociais que nós possuímos. Uma das pesquisadoras do estudo, a doutora Karen Bayles, relata que, ao conquistarmos uma compreensão melhor da neurobiologia do ciúme, nós podemos ter pistas importantes de como formular melhores tratamentos que envolvam esse tipo de processo neurofisiológico, sejam eles problemas da saúde mental, violência, dependência e até mesmo do autismo. Assim, com a escolha dos macacos Tite, é possível observar o comportamento de guarda, de vigilância que eles praticam ao observar as suas parceiras e o estado de agitação que eles entram ao serem separados das suas companheiras. Comportamento muito semelhante ao dos humanos. Inclusive, eles fazem um esforço físico para impedir que suas parceiras interajam com outros machos desconhecidos. É claro, possivelmente o nome de algum amigo, alguma amiga sua ciumenta pode estar passando aí pela sua cabeça, né? Se sim, deixe nos comentários o nome dela, que eu quero saber quem que é. É claro que isso é uma brincadeira, né? Apenas compartilhe com ele esse vídeo quando você terminar de assistir para que ele tenha conhecimento sobre esse estudo. Legal?
Enfim, voltando ao estudo, para provocar uma condição ciumenta em um ambiente que seja observável, os pesquisadores colocaram alguns macacos machos sob a observação de sua parceira. E ela estava ao lado de um outro macho desconhecido. Já com o grupo controle, em um outro dia, um dia diferente, os macacos machos foram colocados sobre a vista de fêmeas desconhecidas, ao lado também de machos desconhecidos. Em todos esses momentos, os macacos tiveram 30 minutos de observação enquanto os pesquisadores filmavam os comportamentos que eles estavam apresentando, né, durante essa pesquisa. Após ambos os momentos acontecerem, seja no ambiente sob condição de ciúme ou no ambiente sem a condição de ciúme, os cientistas mapearam o cérebro dos macacos machos, né, para avaliar as estruturas cerebrais ativadas em cada uma dessas condições. E junto com isso, mediram os níveis hormonais específicos que estão envolvidos na formação dos vínculos sociais românticos, de enfrentamento, agressão e também relacionados ao acasalamento. Após a análise dos dados, os pesquisadores encontraram alterações nos níveis hormonais dos macacos machos, como cortisol e testosterona. No caso do cortisol, os níveis elevados naqueles que passaram o tempo observando sua parceira ao lado do macho desconhecido, segundo os pesquisadores, significavam um indicador de estresse social. Já para o nível elevado de testosterona, a justificativa dos cientistas é que ela estava fortemente envolvida com os estados de competição e agressão no acasalamento. E do ponto de vista da arquitetura cerebral, foi encontrado um forte acionamento no giro do cíngulo, uma região também presente no cérebro humano e que está intensamente ligada à dor social. Olha que interessante, ao isolamento social. Com isso, uma das possíveis conclusões que os pesquisadores chegaram e compartilharam no estudo foi que, com a avaliação da arquitetura cerebral e a possibilidade de verificar um maior acionamento na atividade do córtex cingulado, o ato de apenas observar já pode conduzir à visão do ciúme, como uma possível rejeição social. E lembra que lá atrás, no início do vídeo, eu compartilhei com vocês a informação de que o ciúme patológico possui uma aproximação com o toque, o transtorno obsessivo compulsivo? Então, o que os estudos de mapeamento cerebral demonstram é que uma das áreas que possui um hiperacionamento nos indivíduos que possuem o transtorno obsessivo compulsivo, uma das áreas é o córtex cingulado. Mais especificamente, o córtex cingulado anterior. Informações interessantes que começam a dar um sentido do porquê certos comportamentos serem semelhantes. Importante, não estou dizendo aqui que é somente por causa desse hiperacionamento dessa região que as pessoas possuem um tipo de determinado comportamento, pois existe toda uma arquitetura de sistemas neuroanatômicos e neurofisiológicos que trabalham em conjunto. Como até os próprios pesquisadores dos estudos com macaco Tite, com os macacos Tite, ressaltam na conclusão do trabalho, eles dizem que uma das limitações do trabalho foi a observação em apenas macacos machos e que é necessário realizar as mesmas observações com as fêmeas. E além disso, devido aos diferentes contextos sociais que nós seres humanos vivemos, a complexidade dos estudos relacionados ao ciúme e da neurobiologia do comportamento social com os humanos, podemos sofrer inúmeras alterações nos resultados. Repetindo, mesmo o ciúme pertencendo à natureza humana e também em outras espécies, não é algo simples de estudar. Não é algo simples de entender. E não será, é claro, da noite para o dia, você aí no conforto da sua casa assistindo esse vídeo, um vídeo como esse, que estaremos livres de como lidar e conviver com ciúme. Principalmente quando falamos de casos mais graves, como no caso o ciúme patológico.
Nesse sentido, é importante ressaltar alguns aspectos em relação a tudo isso que vimos nesse vídeo sobre o ciúme. Papel e caneta para anotar. Primeiro, o ciúme foi incluído, vamos dizer assim, na natureza humana pela evolução. E depende muito do próprio indivíduo em buscar esse autoconhecimento de como usá-lo a seu favor. O ciúme, em uma dose, vamos dizer assim, certa, pode ser saudável para o relacionamento. No entanto, seja no relacionamento romântico, familiar ou profissional, se ele for intenso e frequente, ele terá um grandioso poder de provocar muitas tristezas, raiva, ansiedade e impotência. Existe sim uma grande diferença em sentir o ciúme e você agir sobre o domínio do ciúme. Isso é muito importante. Procure o equilíbrio, procure se tranquilizar. Você não está sozinho, pois todos nós estamos predispostos a experienciar um momento de ciúme, que seja uma pequena dose, podendo até acontecer aí em uma relação familiar, profissional ou romântica, como eu já enfatizei aqui. Assim, se esse assunto te interessa, ou se você tem um maior encantamento de buscar entender essa emoção, esse sentimento tão poderoso, seja você uma pessoa que sofre com ciúme, convive com uma pessoa ciumenta, ou caso você seja um psicólogo, uma psicóloga, um psiquiatra, eu quero convidar você novamente a clicar no link que está na descrição do vídeo, logo abaixo, e conhecer meu minicurso online, A Ciência do Ciúme, a Mente e o Comportamento da Pessoa Ciumenta. Lá, afirmo com segurança, eu compartilho informações de como avaliar melhor o ciúme, como ele está relacionado aos seus relacionamentos anteriores, as atitudes ciumentas que afetam o seu parceiro ou a sua parceira dentro do relacionamento, os elementos básicos que fazem parte da mente ciumenta, como compreender e lidar com o ciúme, os comportamentos e as atitudes para conquistar um relacionamento mais saudável, reeducação do equilíbrio emocional, enfim, são inúmeros assuntos que contornam aí a natureza do ciúme. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha clareado algumas ideias sobre o ciúme, e caso você tenha alguma reflexão ou algum pensamento que queira dividir com as outras pessoas que, óbvio, também assistirão esse vídeo, deixe um comentário. Compartilhe o vídeo com os amigos, envie uma mensagem para mim no Instagram dizendo o que você achou. Isso é importante para mim. Eu vou deixar o link aí aqui abaixo para você me encontrar no Instagram, na descrição aqui do vídeo. É claro, também não se esqueça de inscrever-se no meu canal e ativar o sininho para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos. E caso você saiba de algum estudo, você tenha conhecimento de algo interessante que vale a pena compartilhar, fique à vontade, meu canal é aberto para você dar as suas opiniões, as suas críticas, feedbacks, que outras pessoas entenderão melhor todos os sentimentos, as emoções que contornam aí a natureza do comportamento humano, no sentido do cérebro, da mente, dos sentimentos, das emoções. Enfim, sou professor, sou neurocientista, mas tenho uma paixão gigantesca em aprender novos conteúdos. Então, espero o seu comentário aqui abaixo, uma opinião, um feedback construtivo, que com certeza sou um apaixonado em compartilhar ideias distintas. Então, te espero e até o próximo vídeo.